Hoje é terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar a palavra de Deus segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, citando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo. Te seguimos? Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou terra por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos primeiros. Palavra da salvação. Hoje o Senhor nos ajuda com essa palavra a podermos aprender a mexer com os bens, com o dinheiro, com as riquezas. Deus não quer que os seus filhos sejam miseráveis, não. Deus quer que todo filho, todos nós tenhamos vida digna. O problema está como lidar com as riquezas. Porque o Senhor nos quer livres. Não nos quer apegados, escravizados por nada deste mundo. Porque nós não fomos criados para as coisas deste mundo. Fomos criados para Deus. Então temos que aprender a viver entre os bens que passam, mas que a nossa segurança, a nossa esperança esteja não nos bens deste mundo, mas naquele que é Deus e que tem palavras de vida eterna para nos dar. Aquele que nos criou e que nos sustenta e que nos dá vida, é nele que tem que estar toda a nossa esperança, toda a nossa segurança. Então temos que tomar muito cuidado no trato com as coisas deste mundo, na inteira liberdade. Porque o perigo é o apego do coração a essas coisas. Por exemplo, na missa falamos, corações ao alto. E toda a Assembleia responde, nosso coração está em Deus. E deveria estar em Deus, não nos bens deste mundo. Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Santo Antônio tem um milagre desses, daquele homem rico lá de Pádua, que ele pediu ajuda e que nunca quis ajudá-lo. E Santo Antônio disse, aquele homem não tem coração, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, quando ele morreu, foram ver, ele não tinha coração na caixa torácica. Foram ver dentro do cofre, onde estava seu ouro todo, e o coração dele estava lá dentro do cofre. Um dos milagres de Santo Antônio, para mostrar o perigo das riquezas quando se apega a elas. Então temos que tomar muito cuidado, porque todos nós somos tentados a buscarmos as seguranças no dinheiro, numa casa, numa estabilidade financeira, nos bens deste mundo. E a riqueza não está aí. A riqueza nossa, a segurança nossa está sempre em Deus. Então temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E sermos livres com as coisas que passam deste mundo. Por isso Jesus conta até um exagero, uma hipérbole, um exagero sobre a agulha e o camelo. Que pode ser um animal, mas como um camelo vai passar por um buraco de uma agulha, era o menor orifício da época, uma agulha de costura, por exemplo.
Como que um camelo vai passar aí? Era o maior animal da Palestina na época. Não conseguia passar. Ou também camelo se chama aquelas cordas grossas, os camilos, as cordas grossas dos navios, para amarrar os navios. Como que passar uma corda daquela dentro de um buraco de uma agulha? Se uma linha fininha, a gente já é difícil passar. Tem que mexer e olhar bem para poder passar uma linha fininha. Imagina um camelo, um animal, ou então uma corda dessa grossura. Não passa nunca. Então Jesus fala, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico se salvar. Irmãos, tem muitos tipos de apego, não só ao dinheiro e aos bens. Tem o apego do próprio eu. Tem o apego de si mesmo, da própria vida. Nós estamos sempre querendo nos assegurar das coisas. É uma grande tentação. Mas Jesus nos chama a uma liberdade dos filhos de Deus, sermos livres. E termos o nosso apego somente nele. Porque o Senhor está nos preparando para a eternidade. E quando Ele vier nos buscar, nós teremos que deixar tudo, a própria vida, o próprio corpo, tudo, e partir com o Senhor para a eternidade, para a vida eterna. Então, nós temos que ter consciência disso, de saber viver nesse mundo com as coisas que passam, mas nos apegarmos somente a Ele, que é o que permanece para sempre. Então se exige essa liberdade de coração e não ter medo de colocar o Senhor como primeiro. Porque nu viemos a este mundo e nu vamos sair dele. Eu sempre lembro dos faraós que construíram aquelas pirâmides gigantescas. Ali dentro fizeram seus túmulos, colocaram seus tesouros, achando que isso os acompanharia para outra vida. Depois de 1000 anos, se descobriu e está tudo lá. Não passou nada. Não leva nada deste mundo. Só as boas obras. Então, se tens riqueza, seja generoso. Ajude. Se não tem tanta riqueza, contente-te, esteja alegre. Deus te dará vida eterna. Por isso, não tenha medo de colocar Deus como primeiro, de decidir sempre pelo Senhor. É isso que responde Cristo a Pedro. Pedro, aquele que deixa irmão, irmã, casa, trabalho, campos, terras por mim, eu darei 100 vezes mais. Não só em dinheiro, porque para nós podemos só dinheiro, não. Mas o maior dom de Deus é a graça de Deus, é o amor de Deus que reconstrói, que dá sentido à nossa vida. Nem tudo na vida é dinheiro, pelo amor de Deus. O Senhor tem algo muito melhor para nos dar que o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante para pagar as contas, todos sabemos disso. Mas Deus tem vida eterna para nos dar. Então o Senhor é muito generoso. Não tenhas medo de colocar Ele como primeiro e tudo será dado por acréscimo. Busca primeiro o reino de Deus, diz Jesus. Todo o demais virá por acréscimo. Então sermos livres com as coisas neste mundo, porque o que vai durar para sempre é as coisas do céu, que o Senhor quer nos dar como um dom, como um presente. Então salvar a nossa vida para a vida eterna não é fácil. É tudo por graça de Deus. Porque sozinhos temos esses apegos às pessoas, a tudo nós temos apegos. É difícil deixar aquilo que a gente gosta. Mas nós estamos deixando por algo melhor que é Deus. E Deus nos dará 100 vezes mais e a vida eterna. Então não tenhas medo de decidir-te sempre por Cristo. Ele realmente é o Senhor da vida. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.